Fala galera, começando mais um Dev Show Podcast, dessa vez com uma pessoa diferente, vocês estão acostumados a escutar o André falando aí, né? Então, hoje eu tô dando uma de host aqui para dar uma sobre engenharia aqui, que vocês já vão entender por quê. O tema de hoje nós vamos falar sobre over engineering, que já tá difícil de falar, ou, como todo mundo fala aí, a super engenharia. Eu sou o Thiago Bertuzzi e, como diria o Fogaça, menos é mais. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e hoje vamos fazer uma grande homenagem aos fantásticos arquitetos da NASA que vemos em muitas empresas. O sênior de 2 anos. Também, esse pessoal que num momento de delírio cria monstros que fazem cabelos caírem, barrigas crescerem por conta da alimentação e outras coisas do gênero, né? Da má alimentação. Boa noite, pessoal. Sou o Jonathan. E para mim hoje não é nem uma piada, é uma constatação. Para tudo na vida você só vai precisar de WD-40 e Silver Tape. Qualquer coisa extra é over-engineer. Olha, eu tinha um comentário sobre isso, mas é melhor não fazer. Próximo. E aí, pessoal, Everton Jordão aqui e o Renato roubou minha piada. Sinto muito. Olá, pessoal, aqui é o André Seco e o hype só é bom na empresa dos outros. Muito bom. Eu gostaria só de constatar para vocês que essa abertura foi uma over-engineering, né? Porque todo mundo falou muita coisa mais do que o necessário. Bom, entrando no tema em si, então como vocês viram aqui, nós vamos falar sobre a famosa, como o pessoal fala, super engenharia, né? Até para ficar mais fácil para todo mundo, a gente vai abordar esse tema aí, que acontece muito, praticamente, acho que em toda empresa já aconteceu uma vez, e não é uma coisa incomum, infelizmente, assim. Todo mundo talvez até já praticou alguma vez. E para começar aí, eu gostaria de saber de vocês, senhores, o que é a nossa querida super engenharia aí, over engineering aí? O que seria? Quem dá uma definição boa? Acho que para começar, né, aquele velho problema de fazer muito mais do que o necessário, né? Talvez por preocupação, talvez por segundas, terceiras ou quartas intenções, como vamos falar aí mais adiante, né? Geralmente o pessoal, quando vai falar do overengineering, etc, assim, o pessoal, ele quer, se a gente for falar de produto, por exemplo, acaba se projetando alguma coisa que ela é muito mais robusta do que você precisaria, por exemplo. Um exemplo disso é a famosa frase, um canhão para matar uma formiga, né? Você tem uma necessidade e você faz um monte de coisa que não vai ser nem utilizada, etc, etc, que só com uma coisa bem simples você resolveria aquele seu problema. Tipo rodar uma instância de uma aplicação web no Kubernetes, né? Uma única instância, sem escalar, né? Não deixa de ser um exemplo, né? Você está às vezes colocando mais coisa do que você precisaria para o seu projeto, né? E é uma coisa que, tipo assim, uma vez aconteceu num meetup que a gente fez, o pessoal veio comentar isso, né? O que a gente achava, né? De cara foi matar uma mosca com uma bazuca, ou dependendo do caso, até com um tanque ou uma fragata, né? E o detalhe é que essa analogia, né, essa comparação faz sentido em várias óticas, não só na questão de que você está dimensionando alguma coisa para tentar fazer uma coisa muito simples. Mas se a gente pensar de outra ótica isso também, eu acredito que seja mais difícil você conseguir matar a mosca com um canhão do que com algo muito mais simples. Então, muitas vezes você está implementando algo gigantesco que nem vai resolver o teu problema. Porque o problema não também, mas assim, não é só você implementar algo a mais para algo simples, e sim você não resolver o problema com aquilo que você implementou. Então, eu acho que esse é o principal problema, né? Você foca muito na tecnologia, nos recursos, nas ferramentas que você está usando, e você acaba se distanciando do problema que você tem para resolver. Eu acho que esse é o grande perigo, né?
Como o André estava falando aí, às vezes a gente pega um projeto que seja um projeto simples, assim, vamos por assim dizer, e a gente já começa a pensar, nossa, isso daí eu vou usar X patterns, vou montar arquitetura tal, eu vou colocar aqui um banco de dados robusto para subir, talvez eu precise de um NoSQL também para armazenar o cache, tal, e você começa a pensar em um monte de coisa que você quer colocar, assim, quando na verdade você só precisa de alguma coisa bem mais simples para resolver aquele problema. Isso acontece direto, cara. Muitos sistemas, como a gente chama, entre aspas, do famoso CRUD, né? Que é aquele sistema que é só um cadastro, ou uma leitura, uma exibição, uma coisa bem simples. Muita gente quer começar, não, aqui eu vou montar uma arquitetura complexa, tal, aí eu já chamo aqui, ou que o pessoal tá hypado, né? O microservice first. Não, isso aqui eu vou colocar microservices, vou começar com isso daqui, colocar, quando na verdade você só precisa do feijão com arroz. Uma persistênciazinha, uma camada de exibição e uma pequena regra de negócio, nada demais, só para fazer um sisteminha simples. Poxa, fazer um CRUD com mensageria usando Kafka, não pode? Não é. Para mostrar como funciona, pode, né? A produção, acho que é melhor não, né? Você sabe que isso daí traz à tona até um assunto que nós já conversamos entre nós aí em grupos... em grupos aí proibidos do WhatsApp, que a gente passa o dia trocando ideias, às vezes falando muita bobagem, né? E assim, já teve lives aí que a gente fez, né? E por exemplo, saiu uma funcionalidade nova no Xamarin ou no ASP.NET Core. Você vai fazer uma demo, direta para mostrar aquela funcionalidade nova, né? Você não vai construir aí um sistema que leva 6 meses para mostrar aquilo. E isso já fomentou até discussões acaloradas em chats aí, porque vai bem de encontro com aquele negócio, né? O que você precisa fazer? Se você está fazendo, às vezes, uma POC numa empresa para, de repente, mostrar alguma coisa, captar alguma venda, sei lá, algo do tipo, não vale a pena. Você não vai ficar 6 meses desenvolvendo uma arquitetura lá que é o estado da arte para mostrar algo numa reunião de meia hora, né? E, ao mesmo tempo, né, tipo, pode ser que você tem uma demanda simples, usar um monte de tecnologias, por mais que você queira usar, você queira falar que você tem experiência naquilo, também não é um bom caminho, né? Sempre, acho que cai sempre naquela questão, né? É um grande clichê falar isso, mas é importante ainda assim, né? De buscar o equilíbrio, né? Exatamente. Mais do que buscar, além de buscar o equilíbrio, já me antecipando aí ao podcast, para mim é muito mais difícil, e eu falo isso até fazendo a visão da minha carreira, me levou muito mais tempo a aprender a fazer o simples que resolva do que aprender a fazer arquiteturas complexas. Isso foi, pelo menos no meu caso, é um desafio, assim. Sei lá, já era considerado sênior e tudo mais, me achava sênior pra caralho, porque eu sabia todos os patterns, sabia todas as arquiteturas, sabia a porra toda, fazia 25 tipos de CRUDs de maneiras diferentes, mas o mais difícil é fazer tudo isso inversamente, né? Fazer o mais simples possível e que resolva, que você não vai ter um problema de, puta, isso aqui tá simplista demais, né? Na verdade, simplório, né? Tentar ser simplista, mas sem ser simplório. Eu acho que é o maior desafio, assim, para mim, numa carreira de desenvolvedor, principalmente quando ele começa a ganhar mais senioridade. Não só para dev, como o Renato falou, Kubernetes, infraestrutura, né? Tudo que envolve um produto, a gente tem que saber dosar. A gente não pode nem colocar muito, nem também colocar pouco, né? Você tem que seguir na média. Ao longo aqui a gente vai até entrar nesse assunto aí também falando. Perdão, quer falar? Então, até você falou, né, de infraestrutura, a gente já comentou e eu vi isso até mesmo, às vezes você focando em automação, usando aí PowerShell, Bash,
O pessoal, o Everton com certeza pode confirmar isso, o pessoal independente aí da área, mas muitas vezes até inconscientemente tem aquele negócio de complicar e tá fazendo algo que é complicado e se orgulhar, falar, nossa, eu fiz isso, olha que coisa complexa. E daí alguém bate o olho e fala, fulano, tinha esse comando aqui, só com uma linha você resolvia isso. Não, com certeza, cara. Uma das coisas interessantes que dá para observar é que muitas vezes quando o cara aplica esse tipo de conceito, né, de maximizar as coisas que ele faz, é porque ele tá trabalhando sozinho. Ele não tá discutindo a ideia com ninguém, tá trabalhando sozinho dentro de um projeto. E aí, quando esse projeto se torna público, né, e outras pessoas acabam entrando para dar manutenção, aí você começa a observar que o cara, tipo, viajou demais, talvez, na implementação de algumas coisas, né, que de fato ele poderia ter feito com um comando que já existe por default na linguagem. Exato, o Everton tocou num ponto muito importante aí, a questão da manutenção, né? Conforme você vai deixando as coisas mais complicadas, sem necessidade, é bom sempre frisar esse ponto, sem necessidade, porque a gente também não pode, a gente tá falando de sistemas pequenos, coisas simples, que o pessoal tá colocando coisas sem necessidade. Sistemas enormes, outras coisas é outra história. Mas é a dificuldade da manutenção, né? Você colocou tanta coisa naquele seu sistema, ou naquela sua arquitetura da nuvem, na sua infraestrutura, você colocou um monte de fio lá, e na hora de dar manutenção você fica igual o cara que vai desarmar a bomba. Você não sabe agora, se eu mexer nisso aqui vai explodir. E agora, é o fio vermelho, é o fio verde? O que é que eu tenho que resolver aqui? Esse acho que é um dos maiores problemas que a gente tem. Essa questão da manutenção, acho que a gente pode entrar em assim, isso aqui é aquele puxa um pelo e sai um urso, né? Cara, ninguém, assim, isso serve. Imagina quando você tá trabalhando em equipe, você fez uma bazuquinha lá pra matar a formiga. Aí você fala, olha aqui meu projeto e tudo mais. Cara, o seu projeto, ninguém vai querer botar a mão, ninguém vai entender, a curva de aprendizado vai ser altíssima. Você vai, olha o meu CRUD aqui, só que é um CRUD utilizando 5 bases de dados ao mesmo tempo. Ou seja, o cara nem vai entender o que você está querendo falar. Assim, Tem várias coisas que a gente pode ir entrando, mas a questão da manutenção acho que é a dor mais dolorida. A questão é que na questão manutenção você já é algo que você já pensa quando você está desenvolvendo, né? A única certeza de um software é que ele vai ter que receber manutenção. Então tudo que você faz, né, em questão de desenvolvimento tem que atender a basicamente 2 coisas: atender ao negócio, né, se satisfazer a solicitação, a resolver aquele problema de negócio, e segundo, se preocupar de forma bem grande com a manutenção, porque você sabe que logo após desenvolver uma feature, provavelmente você vai ter que dar manutenção, vai ter que melhorar, vai ter que fazer alterações, dependendo de como o software você vai ter que uma manutenção proveniente de regras externas, por exemplo, legislação, essas coisas assim. Então é algo que tem uma frequência de manutenção muito alta. E você criar mais empecilhos para que essa manutenção seja mais custosa não faz nem sentido, tanto em termos de tempo, em termos de custo. Então pense sempre quando você está desenvolvendo: como eu vou fazer para que isso seja de fácil manutenção? Esse é um pensamento assim bem simples e que pode te levar a fazer coisas tão grandes quanto necessário, né? Você não vai ultrapassar limites pensando que você vai ter que dar manutenção naquilo. Então você vai resolver o problema da melhor maneira possível, mas você tenta não ultrapassar esses limites que vão te dar dor de cabeça no futuro. Pessoal, eu gosto de... Desculpe. Não, pode seguir.
o pessoal tem um estigma muito grande com a palavra legado, né? Porque, assim, todo mundo quer desenvolver coisa nova, pegar projetos do zero, para daí aproveitar, tomar decisões arquiteturais, tudo isso. Mas muita gente se esquece que uma hora, boa parte do seu trabalho, ao invés de criar coisas novas, tá bom que não vai ser eternamente assim, mas você vai passar momentos muitas vezes tensos aí, dando manutenção em algo que você criou, ou de repente que você acabou entrando no meio do projeto e não tem como escapar disso, né? E nisso daí, claro, você precisa tentar implementar as coisas de uma maneira que fique sustentável, né? De repente você cria lá um monte de penduricalho lá no seu projeto e quando passa o tempo você vai vendo, caramba, virou um caos isso daqui, e acontece muito, né? Às vezes chega ao ponto, vocês aí conhecem bem, muitas vezes o pessoal faz outsourcing de código, e nessa questão de simplicidade versus complexidade, o pessoal comete verdadeiros atentados, né? Você pede, eu preciso de uma aplicação que faça isso. Vai lá para o pessoal que muitas vezes não está... hoje, pelo menos, a questão física mudou bastante, né? Mas um pessoal que não está com tanto contato aí com a sua equipe interna, né? Quando chega, você fala, putz, era isso e veio outra coisa, né? Aquela imagem clássica da gestão de projetos, né? Que o cara pediu uma gangorra na árvore e assim, no final do projeto a árvore foi dizimada e o banquinho tá jogado num canto lá do gramado, né? Exatamente. E só para completar o ponto aí, eu sempre falo assim pro pessoal que tá desenvolvendo assim, arquitetura, etc, na manutenção do meu código, faça algo que quando uma pessoa bater o olho no seu código, ela entenda sem você precisar explicar. Essa é a maior prova de que a sua arquitetura, o que você fez, assim, ele tá bem feito. Quando o cara bater o olho e fala, pô, entendi o que você fez aqui. Porque se ele entendeu, amanhã ou depois, por ele estar no seu time, ou que ele precisa, ele vai conseguir dar manutenção no que você fez. E quanto mais coisa você coloca, ou quanto mais complexo você deixa, pior é pro futuro. Então sempre é aquela dica, como eu falei brincando no começo, o menos é mais, né? Pode continuar. Pode ser só. Pode seguir já. Não, um erro claro que eu já cometi é aquele famoso vou deixar aqui porque depois no futuro eu vou usar. Assim, para mim é o que mais desponta como cenário que você está fazendo o over-engineer. Você deixar aquela classe de log maluco ou aquele helper que até criptografa Bitcoin, sei lá, uns bagulho muito louco assim que você usou uma vez, mas você achou legal e você fala, não, vou deixar aqui que daqui 3 meses eu vou usar e já vai estar pronto. E 90% dos casos você nunca vai usar aquilo. Faz igual o pessoal, né? Na dúvida, cria uma classe úteis e joga tudo lá dentro. A gente faz isso. Para mim, a definição de classes chamadas helpers e úteis e é polêmico o que eu vou falar agora, desculpem, é quando você tá com um domínio tão pobre e não sabe onde colocar de fato, você vai lá e coloca uma úteis ou helpers. 90% dos casos, para mim, é falha de modelagem. É o famoso puxadinho, né? Traçando um paralelo aí com construção civil, né? Acho que todo mundo já viu aquelas obras que desafiam a lei da gravidade e da lógica, né? Mas além do úteis, o que eu já cansei de ver, sei lá, às vezes você tem uma API e ela faz autenticação via Basic e Auth. E aí, por algum motivo, um corno foi lá e meteu o JWT. E aí você fala, por que tá com JWT? Também. Não, porque vamos usar na frente. Eu falei, mas cara, você não tá usando agora. Por que você colocou um outro tipo de autenticação sendo que não tá usando? Não, mas porque vai usar. Não é um helper, é uma funcionalidade de fato que tá ali por simplesmente alguém na esperança daquilo
ser usado algum dia. Exato. Existe um ponto também que tem que ser considerado, é que além da dificuldade da manutenção, como a gente estava falando aqui, tem uma coisa que talvez seja mais perigosa, é a famosa, eu vou implementar algo que eu não conheço. Eu acabei de ler, eu achei sensacional, poxa, eu tô assistindo lá uma live no canal Net, pode ser lá mesmo, já foi com o jabá aqui, e aí eu vi um conceito muito legal que os meninos mostraram, puxa, que legal, caramba, vou pegar isso aqui, amanhã eu já vou colocar lá no meu código em produção lá, sem eu ter pesquisado mais sobre também, sem eu entender, muitas vezes as pessoas, elas pegam o código pronto das coisas, porque eu tô cansado de ver isso quando a gente gera exemplo, às vezes a gente vai fazer alguma coisa conceitual, muita gente fala, mas faz um código, mostra como tá funcionando e tal, e ninguém quer se aplicar aquele conceito. Então você tem uma aprendizagem pela metade, você pega aquilo que você aprendeu pela metade e você já quer colocar aquilo para rodar em produção. Num primeiro momento você bate o olho e fala, nossa, funcionou, tá tudo tranquilo. Só que aí, meu amigo, as dores de cabeça começam por você colocar o que você não conhece. E você sabe que esse tipo de coisa é bastante comum. A gente aí tá sempre fazendo live, às vezes disponibilizando exemplo, né? E o pessoal se empolga, né? E acontece de tudo. Acontece desde que a gente sabe, né? Usar algo que era totalmente desnecessário, né? E adicionando complexidade que só vai trazer problemas a médio e longo prazo. Como já chegou o ponto aí, nem vamos citar nomes, mas vocês já devem ter visto aí brigas épicas em redes sociais, ou mesmo a gente, situações chatas que aconteceram, né, da pessoa falar assim, pegar, utilizar determinada coisa que você fez, né, e chegar ao nível de ter um detrator, né? A pessoa falar, fulano de tal fez isso, e a pessoa colocou no projeto, e não era para colocar, esse cara tem culpa. Peraí, se for assim, né, nossa, a gente vai começar a desenvolver esse sistema como se estivesse na NASA, né? Vai passar 10 anos fazendo simulação para ter certeza que vai subir certo a aplicação, e não existe isso, né? Então, é aquele negócio. Muitas vezes você vê alguém falando de uma tecnologia, mostrando uma possibilidade interessante, mas não leve isso como uma verdade absoluta, né? Tente julgar um pouco o que você vê e analisar se realmente faz sentido, né? Não haja aí fazendo uma piada aí bem frequente das nossas vidas, né? Não haja como gado, né? Exatamente. Voltando na questão do perigo de implementar o que eu não conheço, eu sou um pouco mais radical que o Bertuzzi falou, até bonitinho, né, mais polido. Eu acho que se você não conhece algo em profundidade, e o que eu quero falar com profundidade? Você não precisa ser o mantenedor daquela parada, conhecer como que funciona o assembly por trás daquela funcionalidade e tudo mais. Mas você tem que ter, no mínimo, feito vários testes, analisado outras soluções que são que resolvem o mesmo problema, feito algum tipo de benchmark, ou analisando na internet, ou você fazendo suas próprias POCs e analisando esse benchmark. E o mais importante que eu acho, né? Ver qual o impacto daquela solução na no teu sistema. Porque muitas vezes é um padrão, é alguma ferramenta, é alguma coisa que vai agregar à primeira vista muito para o seu projeto, mas como nós sabemos, projetos são divergentes, né? Tipo, pode ser até quase o mesmo campo de negócio, o mesmo nicho, mas cada sistema é um sistema. Então, as decisões que você vai acumulando ao longo do tempo na sua solução tem que ter um fit muito, muito ajustado, tá? Então, qual que é o problema de você implementar algo que você não conhece? Você vai pegar qualquer coisa que você viu, como o pessoal falou,
jogar na tua solução, você não sabe o impacto de memória, processador, rede. Se isso aqui cair, o que acontece? Se isso aqui gerar um memory leak, é porque eu não soube implementar, não soube fazer o dispose dessa funcionalidade. Então, se você não conhece aquele negócio que você quer implementar, né, seja em área de dev, seja em área de infra, seja em área de qualquer coisa, eu acho que você está sendo no mínimo irresponsável em tomar essa decisão. Se você é o cara que toma a decisão, você tem a obrigação de ter testado, saber os impactos e ser responsável pelo que a tua escolha vai trazer no futuro. Tá? Você tem que responder por isso. Eu acho que até... Pode falar, Everton, desculpa. Não, um ponto aí, esse ponto que o André comentou é bem importante, né? Se você não tem certeza, não faça, né? E melhor ainda, cara, você tá trabalhando num time, se você tem a possibilidade de dividir a carga com as outras pessoas e dividir o risco, né? Até pedir pontos de vista diferentes, cara, faça, entendeu? Ninguém é o dono da razão para falar, essa daqui é a melhor implementação e pronto, acabou, entendeu? Se você ainda tá com algum tipo de insegurança sobre determinado assunto, cara, converse com outras pessoas do mesmo nível que você ou divida com o seu time. Fala assim, cara, tem essa solução aqui que ela pode gerar isso de trade-off pra gente, e aí, vamos comprar? Né? Divide a carga. Não adianta você colocar a capinha do Superman e sair jogando a parada em produção e depois dá ruim e, enfim, você perde clientes. O negócio vira sua própria kryptonita, né? Já que você falou do Superman, né? Exato. Tem uma situação... Perdão. Desculpa. Você fala assim que eu ia completar o que o André falou, exatamente o que o Everton disse. A gente às vezes pode trocar ideia com pessoas que às vezes têm mais experiência com a gente ou passaram por aquela situação. Tem uma coisa que eu vejo pra caramba acontecer, do perigo do implementar o que eu não conheço, é que tem muita gente que às vezes vai pegar um produto e a pessoa fala assim, a gente criou esse produto, nós vamos fazer um site, etc. Aqui, a aplicação toda, eu acho que seria legal a implementação de um app para isso. E a pessoa usa o mesmo conceito que ela nunca fez um app, ela pega o mesmo conceito que ela tinha para desenvolver aquele site, para fazer toda aquela arquitetura web para um aplicativo de celular, que é um outro cenário, é um outro tipo de consumo de memória, é um outro espaço, etc, etc. Por querer implementar alguma coisa que ela viu, porque hoje nós temos muitos frameworks que às vezes fazem coisas para mobile e que seguem às vezes coisas já prontas web, mas você não tem aquele conhecimento necessário daquele ambiente, porque como o André explicou lá, às vezes mudou, cada caso é um caso. Não é porque a sua aplicação ela se comporta muito bem na web, que no celular ela vai se comportar bem também. Mudou o cenário, a gente sempre tem que entender isso daqui. São cenários diferentes, são casos diferentes. E aí eu puxo o que o Everton falou. Você não sabe, cara, isso é o maior erro. E eu vou dizer que esse daí é o maior erro que o programador sênior faz. Ele não sabe, ele não pergunta porque ele tem vergonha do outro achar que ele não sabia isso daí. E eu vou dizer para você que isso daí acaba prejudicando mais a carreira da pessoa do que ela sentar ali e fingir que não sabe. Você não sabe uma coisa, por mais simples que ela seja, é melhor você trocar uma ideia com alguém que a pessoa que, de preferência que você estiver trocando ideia, tem uma maturidade sênior para entender que você está querendo conversar sobre aquilo ali, ao invés de você fazer alguma coisa errada. Então, não sempre, tô pensando aqui num negócio que era muito simples. Isso acontece direto no mercado de trabalho e não é incomum. O André, a gente trabalha direto junto lá. Às vezes a gente vê uma coisa que é muito simples, é uma coisa muito básica. E de repente olha e fala, caramba, o que está acontecendo? Que coisa estranha. A gente troca ideia e fala, resolvemos isso daqui. Não é vergonha para ninguém perguntar, não é vergonha para ninguém não saber, e quando você não sabe, pergunta. É melhor do que implementar alguma coisa errada ou você prejudicar a sua empresa, o seu produto e aquilo lá mais para frente, porque coisas erradas geram custos. Custos prejudicam a empresa, gerando corte de custo, você pode ser aquele que vai ser cortado. Então, é tudo uma sequência. Show, resumiu. Tá vendo? Esse podcast tá muito estranho, como o André disse. O Bertus tá falando bonito, geralmente é o André que fala bonito e eu que dou aquela arrebentada lá. A gente tá invertendo muito papel hoje. Bertus é mais...
Bertuzzi é mais rústico. E o André é o cara mais bondoso. Eu sempre falo assim, o André Seca é um cara bondoso. Ele tem paciência. Um cara polido, ele é legal, assim, né? Um cara polido, ele é um cara legal. Mas, como eu falei lá, ficar zoando aqui está gerando complexidades desnecessárias. Sigamos aqui o assunto. Um outro ponto muito interessante da gente falar, que eu acredito até que a gente falou dentro de tudo que a gente estava conversando aqui, mas se vocês tiverem algo a acrescentar, é quanto à complexidade de arquitetura que a gente pode gerar num produto, já voltando mais para a arquitetura. Lembrando que quando eu falo de arquitetura, não é só arquitetura de software, ela pode ser arquitetura de rede, arquitetura do seu sistema, tudo no geral, assim. Não é que o cara tá falando, o cara tá usando CQRS lá, alguma coisa do tipo, o cara tá usando MVC, não, gente, tô falando de arquitetura no geral. Que uma complexidade de arquitetura, ela pode gerar uma complexidade desnecessária naquele seu time do que você tá fazendo. Você começa por uma coisa simples a montar algo gigante, e você acaba complicando. O que vocês acham? Concordo. Inclusive, posso trazer 3 principais dores que eu já vi assim, em relação a complexidade desnecessária em exemplos. Mais claro de todos. Querer enfiar tudo em Kubernetes da NASA, em trocentos containers, 20 web apps para mostrar o seu site pessoal. Tem 5 acessos por mês. O outro ponto é fila. Eu não sei porque as pessoas inventam fila, cara, desnecessário. Ninguém gosta de fila. Você gosta de fila, de ir no banco lá e tem fila? Por que você vai enfiar essa porra no seu software de maneira desnecessária? Desgraça. Então, fila pra mim resolve um problema da computação que é muito importante, né, de pilhas e filas, mas eu não sei porque as pessoas têm tanto amor de enfiar fila Kafka e coisas desse tipo. A Deus dará. E por último, cache. Outra coisa também que todo mundo adora colocar e a rotina, a mágica que você tem que fazer para criar rotinas de invalidação de cache, coisas desse tipo, às vezes se tornam extremamente custosas e no final das contas você nem precisava de cache. Essa questão de fila que você falou dá para ir além, né? Às vezes o cara realmente precisa apelar para mensageria, mas utiliza a tecnologia errada ou faz mau uso da tecnologia, porque de repente assim, ele está mandando o dado, sei lá, para um processo que vai executar em background, por exemplo, né, que é um cenário simples aí, mas justificável. O cara está usando o tópico e ao invés de usar uma fila, o tópico você usa num cenário de aplicação distribuída, que você tem que sinalizar alguma coisa para várias aplicações que estão como listeners, né, dentro de um contexto. Para você mandar para uma única aplicação é um excelente exemplo aí de over-engineering, né? Porque assim, tem um custo para manter aquela estrutura e uma fila simples resolveria aquilo, né? Você não precisa ter algo que vai além da fila num cenário desses, né? Como o Jonathan falou aí, as pessoas implementam coisas que não precisam, né? E esse é o tema central aqui do nosso podcast. Mas o que eu acho que pode ser algo que faça com que isso acabe, essa questão de montar uma arquitetura gigantesca para resolver pouca coisa e utilizar, enfim, coisas que você acha que é necessário, você acha que é legal e não necessariamente né? Eu acho que você sempre, quando você faz uma escolha técnica, você tem que estar embasado pelo negócio. Não existe... bom, deixa eu reformular aqui para não ser mal entendido, né? Sempre que você quer resolver um problema, né, e você vai escolher uma tecnologia para isso, você tem que pensar nessa tecnologia embasado no problema de negócio. E por que eu falo isso? O Jonathan falou da questão de a pessoa quer usar fila e não sei o que.
Aí você pensa, vamos ver se esse cara precisa usar fila. Os seus processos rodam de forma síncrona ou assíncrona? É tudo síncrono. Beleza, você faz um cadastro lá, cai no banco e é isso. E ele mostra para o usuário várias consultas e eu não tenho mais nenhum tipo de outro processamento. Então, por que raios que você quer fila? Você não tem necessidade de utilizar nenhuma tarefa assíncrona. Você não tem que deixar algum processamento para ser feito de forma distribuída, de forma que não seja em real time, por exemplo, né? Então, vamos pôr um exemplo aí. Você tem aí um e-commerce, por exemplo, né? Que é um exemplo bem usado. E aí você tem a parte de pagamentos. Pega uma Amazon da vida, tá? Você vai lá fazer a sua compra, colocar no carrinho e tudo mais, você vai querer fechar aquela compra, vai querer fechar aquele pedido, né? E aí você decide por dar o comprar, e isso vai gerar uma série de outras coisas no site, tá? Que no caso da Amazon, eles criam um pedido em si, né? E aí eles fazem os desdobramentos, que são a parte de pagamento e tudo mais. Então, como é algo que é gigantesco, e você muito provavelmente teria problemas em processar isso de forma síncrona, né, a parte de pagamento, porque você depende de operadora de cartão, você depende de um monte de fatores, você deixa isso ser processado não de forma síncrona, né? Você delega isso para outros workers que vão processar de forma síncrona, então você tem uma justificativa para usar fila nesse caso. Você deixa isso armazenado para que outros N-workers venham e processem aquele determinado pedido, aquele determinado pagamento, etc. Mas percebe que essa necessidade de utilizar fila vem por causa de uma necessidade de negócio. Por quê? O que vai acontecer se você não usar fila numa Amazon da vida? Você vai tentar fechar o pedido, ele vai tentar bater na operadora de cartão, tudo isso enquanto você está esperando, né, o loading ali na tela. E aí, se acontecer alguma coisa, der certo ou der errado, ele vai ter que retornar para a tua tela. O tempo que você desprende para esperar, o tempo que o cliente tem que ficar esperando naquela página para ter um feedback, e as chances, devido aos grandes acessos, né, o grande volume de acessos, as chances disso dar algum problema, ter que ser reprocessado, ter que ser revisto de alguma forma, é muito grande. Então eles não querem correr esse risco de ter uma tentativa e frustrar o usuário. Então muitas vezes você delega isso para outras partes, utilizando a fila aí, e mensageria como um todo, como forma de integração, né, de comunicação aí, e isso resolve. Mas o ponto que eu quero chegar você sempre tem que estar embasado por decisões, por necessidades do negócio. Cache, mesma coisa. O exemplo do e-commerce é muito bom porque ele é um cenário muito complexo, né? Então você está numa Black Friday. Você roda uma Black Friday sem cache? Não roda. Então você não vai ficar batendo sempre no banco de dados, buscando o catálogo de produtos, os preços e tudo mais, a cada vez que um usuário acessa o teu site. Você não vive sem cache num caso desses. Então, é uma demanda de negócio que está falando, você precisa resolver isso e você tem que utilizar alguma tecnologia que resolva esse tipo de coisa. E não o contrário, vou utilizar, mas eu nem sei se eu preciso, né? Então, essa que é o ponto, é a dica, né? Para você saber o que você precisa, olha para o negócio, olha para a necessidade cru do seu domínio. E aí sim você pensa nas soluções. Até complementando você, André, essa parte que você falou, né, de até separar processamentos usando mensageria, acho que vocês já devem ter visto isso, né? Tem gente que
acaba também fazendo aí implementações bizarras de criar processamentos assíncronos, abrir threads no meio de uma aplicação web. E, putz, isso daí pode virar uma tragédia. Eu já vi servidor de banco de dados dentro de instituição financeira ser derrubado, ferrar várias aplicações, porque parece que o cara descobriu que existe processamento assíncrono, processamento paralelo, thread, saiu usando por tudo numa aplicação web, aí ficava coisa alocada, não trabalhava da melhor maneira, e isso bagunçou tudo e teve efeito no banco de dados, e várias aplicações penduradas, parou tudo em produção. E aí vai também naquele velho caso, né? O pessoal muito acomodado, teste local. Teste local é uma maravilha. Você, com 10 registros, você nunca, a não ser que você faça uma bobagem colossal, você nunca vai ver problemas de lentidão, né? E completando essa do teste local, cara, se as pessoas soubessem a facilidade que é hoje criar um simples teste de carga, bem simplão, se for o caso, elas iriam se surpreender, assim. Cara, é muito simples, tanto em sei lá, o Azure DevOps tem a suíte de teste. Puta, não quero pagar, não tem dinheiro, não sei. Cara, tem o JMeter, sabe? Você vai lá, cria requisição 10 vezes por segundo. Tem o runner do Postman agora. É só você clicar lá no seu negócio do Postman, clicar e ele entra em loop para fazer teste de estresse, assim. Lógico, você precisa de um teste de estresse de banco, uma coisa assim mais trabalhada. Beleza, mas tem soluções muito simples para você testar a carga da sua aplicação e outros tipos de teste também. Exatamente. Assim, hoje, no mundo de hoje, está muito mais fácil do que era muito tempo atrás, então não tem muito desculpa para você não testar, não ver a melhor solução, não estudar, não correr atrás. Aí entrando nesse ponto que a gente está falando, poxa, no mundo de hoje a gente tem muita solução. A gente acho que também tem como eu diria dizer assim, uma over-engineering em informação. Por quê? Porque a gente acaba entrando num ponto que é o hype, né? O hype das tecnologias novas, que pode ser um grande vilão para você acabar colocando muitas coisas na sua aplicação. Eu acho que o maior hype que todo mundo sabe, que eu achei que no ano passado ia terminar, mas pelo jeito ainda continua, é o famoso hype que foi um dos maiores, que foi o hype do microservice, né? Tudo tem que estar agora orientado a serviço, etc, etc. Então, a minha aplicação ela tem que começar orientada a serviço já, não importa o que ela seja. Não deixa de ser um over-engineer, você está fazendo alguma coisa para algo que você não precisa. Então, eu acho que o hype, ele é um grande inimigo, não só do hype, como a massa tá naquele hype, do que o hype do dev mais inexperiente, que aprendeu alguma coisa nova e quer colocar aquilo lá em produção. Então ele acabou de estudar, acabou de fazer a POC, que nem o André falou, ele testou bem, tudo certinho lá, falou, caramba, eu sei isso daqui, bem legal. Não cabe às vezes naquele conceito, mas a pessoa tá louca para colocar aquilo que ela aprendeu em prática lá. E aí, como é que fica a história do hype? É exatamente o que eu falei bem no comecinho do podcast, que o maior desafio é saber muito, você conhecer várias coisas, mas de fato aplicar a solução mais simples para o cenário. Porque a senioridade, eu ia falar assim, a senioridade vem de saber quando usar, né? Além de você saber como usar, é o saber quando usar. Aí pode continuar, André, eu só queria falar essa frase. Que inclusive é um conhecimento muito mais valioso do que como usar, né? Quando usar é muito mais valioso do que como usar, porque como usar você aprende, querendo ou não, isso é questão de tempo de se debruçar no computador, olhar e estudar determinada ferramenta, né? Mas
o quando utilizar significa o quanto de bagagem você tem na sua vida, quantos cenários você viu, né? Quanto você sofreu na pele para aprender quando utilizar alguma coisa. E é nesse ponto que o hype, que o pessoal que só segue o hype, né? E quando a gente fala hype, a gente entende que tem hypes, tipo microservices. Cara, é do caralho, é algo que resolve muitos problemas e se feito da forma correta, ele vai salvar a arquitetura de uma solução, tá? Vai diminuir problemas de queda da solução inteira, tudo mais, tudo aquilo que o microservices prega. Só que você precisa saber se isso se aplica a você, tá? O pessoal geralmente olha a imagem lá da Death Star, lá do microservices da Netflix e da Amazon e tal, e fica, nossa, isso é muito foda, e eu quero fazer isso aqui porque, tipo, olha só que legal, fica empolgado, né? Eu acho que é essa a palavra. E, tipo, você tem que ser frio, né? Você precisa ter muita frieza quando você vai decidir por alguma solução. Você tem que ser totalmente racional e não se empolgar por esse tipo de hype. O MVP que eu conheço lá tá falando de microserviços, então deve ser alguma coisa muito boa. Você começa a terceirizar as suas decisões, né? Tem um vídeo do Fábio Akita que é muito bom, falando de não terceirize as suas escolhas, as suas decisões, que você acaba, né, refletindo no outro, jogando no outro a responsabilidade sobre algo que você quer fazer. Não, porque o fulano falou, então isso aqui é bom, eu vou colocar. Não tem como ter falado algo que não seja bom para mim. Só que você peca no aspecto que o fulano de tal nem te conhece e ele não sabe o projeto que você tá tocando. Ele não sabe o seu cenário, não sabe a arquitetura, não sabe o conjunto de componentes que você tem na sua solução. Então, tá totalmente errado, né? Você tá delegando uma decisão para alguém que nem conhece nada sobre você e sobre o seu projeto. Isso é, tipo, irracional. A gente nem precisa comentar, né? Que nem falar para alguém decidir sobre uma coisa que você tem na sua vida. Será que eu compro um carro, uma casa, e o cara nem te conhece e ele gira uma roletinha lá e fala, compra um carro, né? Então, você acaba delegando esse tipo de responsabilidade indevidamente. O que funcionou para para pessoa A nem sempre vai funcionar para pessoa B, para pessoa C, né? Aí é questão de você não delegar para terceiros, como o André disse, e você também se posicionar, né? Até porque se aquilo der errado, você que vai ter que assumir a bronca e dar um jeito de melhorar aquilo, corrigir para deixar a aplicação no ar, né? Exato, eu ia só pontuar que, como o André estava falando, para não terceirizar para os outros, isso aí acontece muito, não só com a gente, acontece também bastante com a gente, porque a gente acaba gerando muito conteúdo técnico, de pessoas virem tirar dúvidas com a gente do tipo assim, olha, no meu projeto estou pensando em usar o DDD, o que você acha? Cara, vamos lá, eu não conheço o seu projeto, eu não sei o que você está fazendo, não sei... Não, mas é um negócio assim que eu vou fazer e vou te explicar, e aí começa um emaranhado, ou mais simples ainda, eu tô pensando em usar o plugin tal, eu tô pensando em usar o controle tal, como é que você resolve isso aqui? Você tá terceirizando, aí você não tá tirando uma dúvida, você tá querendo a opinião da pessoa para terceirizar uma solução para o seu projeto. Sendo que a gente não tá inserido no meio, você não tá inserido naquele contexto, eu não posso dar para você uma solução de uma coisa que eu não conheço, como surgiu e todo aquele contexto. E aí entra naquele ponto, para eu entender todo aquele contexto, ou quem está resolvendo aquele problema, tecnicamente ela teria que trabalhar no seu projeto, aí já é uma consultoria, uma coisa bem diferente do que você cair nessa questão da dúvida, que a gente às vezes confunde muito isso daí. Então eu acho muito válido, a frase é não terceirize as suas responsabilidades para ninguém, porque a pessoa não está no seu contexto, não importa o que está fazendo. Eu não estou lá do seu lado o dia inteiro sabendo o que vai acontecer. Eu posso muito bem te sugerir uma coisa que funcionou para mim e acabar cagando todo o seu projeto aí. Porque não vai funcionar para você, porque não era aquele contexto.
Ou a dúvida confundida com consultoria grátis, né? Sim. Exato. E na questão da Netflix que eu dei o exemplo, não deixa de ser, você está terceirizando a sua decisão de utilizar microserviços, por exemplo, que era o exemplo, para a Netflix. Tá? Não é nem por uma pessoa, é por uma escolha de uma empresa que não faz a mesma coisa que a sua empresa, não tem o mesmo budget, né, orçamento que a sua empresa, não tem a mesma cultura organizacional da sua empresa. Tipo, você não tem nada em comum com aquela empresa que decidiu por utilizar uma determinada tecnologia. A única semelhança que você tem é que os dois estão fazendo um sistema, tá? E para por aí. Então não faz nem sentido você seguir algo baseado no cenário de uma outra empresa. A única semelhança que vocês têm é que vai dar pau uma hora, né? Essa é a única semelhança. E um ponto legal também de trazer é que ter as suas próprias conclusões de determinado cenário é muito melhor do que você simplesmente ser levado pela onda, entendeu? Tire as suas próprias conclusões, né? Que nem a gente estava comentando aqui agora há pouco. É muito fácil criar ambiente de teste hoje, existem vários cloud providers que você pode escolher aí, provisionar um ambiente de teste, verificar como aquela solução vai funcionar para você, e aí você toma a sua decisão, né? Aí, por exemplo, se der errado o seu projeto, você vai responsabilizar quem? Você ou o post que você viu, né? Ou você vai jogar simplesmente lá no grupo, tá dando errado aqui num projeto aqui porque copiaram um artigo do Renato, do Bertuzzi, enfim. Assuma a bronca, né, também de, tipo, virar a responsa para você, porque você foi preguiçoso, né? Você não quis se dar o trabalho de observar como aquilo funcionaria dentro do seu ambiente específico, né? Exatamente. Muito show. Eu queria aproveitar aqui para puxar, que a gente já está falando do hype, a gente está falando de teste e conhecimento. Existe, que acho que tem tudo a ver com esse assunto, que é a questão a pessoa, às vezes o profissional, ela confunde muito os projetos pessoais dela com os projetos da empresa, né? Então o cara, ele tá naquele hype, poxa, aprendi um framework legal, alguma coisa bacana, tô fazendo aqui nos meus projetos, pô, isso aqui seria muito legal para eu usar aqui no meu projeto da empresa, que tá gerando custo, ou vai ter etc, e sai implantando, puxando a questão anterior do hype. Então você tá complicando aquela história assim, aprendi Angular, tô usando o Angular para fazer um sistema meu aqui pro gerenciamento do meu prédio aqui, pro pessoal que recebe encomenda. Poxa, achei sensacional aqui, vou usar aqui no contexto da empresa, etc, ou outra linguagem, ou outro framework, alguma coisa, que a gente puxa tudo que veio anteriormente lá, o time não tá preparado, ou você tem pouca experiência com isso daí. Então às vezes a gente pega algumas pessoas, ou às vezes até mais mesmo, aquela confusão mental do funciona legal no meu projeto aqui, mas talvez não funcione legal no corporativo, não funcione legal no produto que eu tô fazendo aqui. O que vocês acham? Eu acho que entra no mesmo ponto que a gente comentou, que é cenário, né? Você tem dois cenários diferentes, então eu acho muito válido você estudar em projetos pessoais e poder sim trazer para projetos profissionais, desde que isso faça sentido. Você não vai trazer de forma irresponsável. Então, sempre tem que olhar para a questão do contexto, né, que você está inserido na empresa, se aquilo faz sentido. E como a gente já falou, né, não deixar-se levar pelo hype, fazendo escolhas mais baseadas aí na razão. Então, isso daí também tem a questão do cara transformar o projeto da empresa numa iniciativa pessoal. Porque o cara quer utilizar o tempo do trabalho dele como um laboratório para aprender novas tecnologias, né? O pessoal
sempre relata isso, né? Acho que todo mundo já viu também. Infelizmente acontece. Eu já vi casos assim de acontecer absurdos do tipo boa parte da equipe falar, olha, tem essa solução pronta de mercado, o preço compensa, vamos utilizar isso. E o cara, por gozar aí de uma amizade, ter aí favores trocados aí com quem paga a conta, né? Falar, não, vamos desenvolver nossa solução própria. E depois aquilo virar um grande monstro, né? E você ter que jogar fora e falar, olha, eu tinha falado, né? Agora a gente vai ter que arrancar isso de um sistema para colocar daí a solução do mercado. E poderia ter sido feito isso logo no começo, economizando tempo, economizando esforço, economizando estresse, né? E todo mundo entregando algo que era o esperado. Até porque muitas vezes desenvolver um framework ou uma solução que vai além do que o seu negócio pede já é um ótimo indício de que você está fazendo algo a mais e que está gastando tempo e não vai acabar encavalando o cronograma e bagunçando aí todo o andamento do seu projeto. Eu ia comentar isso, cara. É muito comum, na verdade, em alguns momentos o gestor te traz um problema para o time, daí fica um cara trabalhando em cima de uma solução, desenvolvendo de fato do zero, e já tem, por exemplo, uma ferramenta open source que o cara não vai ter que desembolsar R$1, né? Ele só vai ter que entender como implementar aquilo dentro do ambiente dele, e e ela vai funcionar na mesma proposta que você iria desenvolver, né? E muitas vezes o roadmap de soluções caseiras, né, é muito prejudicado por N problemas do dia a dia. Por exemplo, podem surgir outras demandas dentro da sua empresa que eles vão tirar o foco desse seu projeto individual, né, que acabou virando um projeto dentro da empresa, e aí esse roadmap vai ficando cada vez mais defasado, né, sendo que se você estivesse utilizando aquela ferramenta open source, tem um grupo de pessoas trabalhando em cima daquilo, né, muitas vezes está dentro de uma fundação, né, que existe uma grana que é injetada ali, então, cara, para que você vai pegar a grana da sua empresa que você poderia estar, sei lá, distribuindo até como um incentivo dentro de PLR e tal, para pagar um cara que vai desenvolver uma solução caseira, e se esse cara, porventura, tem escolhido alguma prática ruim dentro do código dele, você vai acabar criando um monstro e ninguém vai querer tocar naquilo, né? Que foi uma coisa que a gente comentou no começo. Que é um bom exemplo até em cima do que você falou, Everton, de ter uma fundação por trás. Hoje que o pessoal está comentando muito sobre migração para nuvem, utilizar serviços em nuvem, tem um portfólio grande de soluções dentro da Cloud Native, né? Então você tem de tudo lá, tem solução de monitoramento, solução de segurança. E por que você usaria um serviço desse tipo? Porque você não vai ficar preso de repente a uma implementação de um fornecedor específico de nuvem, ou de repente você vai utilizar uma tecnologia que só funciona com a plataforma ou a linguagem de programação X. De repente você começa a usar uma outra plataforma de desenvolvimento também paralelo, esse projeto já foi minimamente construído de forma a trabalhar com várias tecnologias, né, e não ficar preso também numa questão de lock-in com o fornecedor, então dá para você administrar isso de uma maneira muito melhor. Aí é só questão, claro, de você pesquisar, né, então dá uma olhada lá no que tem na Cloud Native quando você vai desenvolver algo novo. Muitas vezes vai te poupar tempo aí, até evitando você reinventar a roda, né? Que algo que acontece muito, e sendo aí um projeto aí que tem um engajamento grande de comunidades técnicas por trás, você vai ter mais segurança, né? Exato. Muito show.
Boa. E aqui, pra gente colocar a cereja no bolo, a tampa na garrafa e etc, etc, sem colocar mais frases para não dar overengine de frases. E aí, como é que eu identifico hoje? O cara que tá escutando, escutou tudo isso até agora, e aí ele olhou e pensou assim e falou assim, não, tá, eu não faço isso, peraí, será que eu faço isso? Como é que eu identifico se eu tô fazendo overengine? E aí? Como é que eu sei se eu tô usando mais do que eu preciso hoje? Se você vê que tem uma solução muito usada no mercado que faz a mesma coisa, sinto muito, né? Ou significa, né, Renato? Parafraseando aí um famoso cantor, né? Não vamos replicar a piada para evitar problemas, né? Significa. Para mim é lógico, partindo da premissa que você faça testes unitários ou algum desse tipo na sua aplicação, para mim um dos diagnósticos é rodar a cobertura e ver o quanto de linha de código está sendo coberto pelos seus testes, que teoricamente são os de fato que você usa na aplicação. Às vezes tem um descasamento muito grande de cobertura porque o teste nem está tocando naquela sua classe helper lá, que existe na sua aplicação e o teste não tocou. Isso pode ser um sinal. O outro ponto é, para quem não usa Visual Studio, que é a melhor ideia do planeta Terra, eu não sei como faria em outras coisas, mas ver a quantidade de funções, se existem funções que não estão sendo chamadas em lugar nenhum, né? Aquelas métodos que estão lá órfãos dentro do seu código, é uma das boas maneiras. E, cara, de modo geral, não tem muita mágica, né? Porque é o que a gente falou, né? Só as porradas que a vida te dá que você vai aprender quando usar ou não usar alguma arquitetura. Mas eu acho que a gente deu ótimos sinais aqui de coisas que acontecem que são ruins, né? O que eu acho na questão de identificar se você pratica overengineering ou não, o que o Jonathan falou, eu acho que é mais palpável para você descobrir, só que é mais para você descobrir lixos no código, tipo o que você não está usando e tal, para você refatorar e tudo mais. Na questão de overengineering, se você não tiver esses lixos de código que você pode eliminar porque não usa e tudo mais, acho que é muito mais difícil se identificar o que você usa, porém não agrega nada para a aplicação. Por exemplo, eu e o Bertuzzi fizemos até uma palestra lá no canal .NET e gerou até uma certa polêmica a gente falando da camada de application do padrão lá do DDD, né? E a gente falou, se você vai seguir um template aí de camadas do DDD, estou fazendo aspas aqui, que não existe template, obviamente, né? Você tem uma série aí de patterns que você pode utilizar, mas se você utiliza alguma coisa só por, preciso utilizar isso para atender um tipo de padrão, porém aquela coisa específica não agrega valor para a sua aplicação, isso você não deixa de estar causando um overengineering, porque você está implementando várias coisas, o seu fluxo de código passa muitas vezes por essa parte aí que não necessitava, mas ela não agrega nada à aplicação. Então, no caso lá do DDD, a gente tem a camada application, e eu falei, se você utiliza a camada de application simplesmente como um proxy da sua camada de apresentação para a sua camada lá de domínio, por exemplo, né, para o seu domain service, por exemplo. Então, se você tem um cara no meio do caminho que simplesmente pega a requisição e chama outro método de outra camada, isso não está fazendo nada, não está agregando em nada na aplicação. Só está gerando a demanda de escrever mais código e sem nenhum motivo. Você muitas vezes nem sabe por que você está fazendo aquilo, porque simplesmente está seguindo um template. Então, como identificar se você pratica overengineering? Você conhece profundamente o que você está aplicando no seu código? Não conheço. Muitas coisas eu nem sei por que estão lá.
Então, isso já é um indicativo muito forte que você tem coisas que você não precisa que estão no seu código. Outro ponto, além de você não conhecer profundamente o que você está fazendo, você está seguindo templates que N pessoas falaram que deveria ser assim e você não entende por que deveria ser assim, provavelmente você está utilizando, está praticando over-engineering também. Então, acho que o ponto-chave você conhece bem sua aplicação, você conhece bem as partes dela. Se você não conhece, o único ponto que vai te levar a saber se você está praticando muitas dessas questões de over-engineering no seu código é começar a estudar as coisas que você tem, né, atualmente na aplicação, e aí sim identificar. Então, acaba afunilando tudo para conhecer de forma no mínimo satisfatória até chegar a uma certa profundidade tudo que você utiliza. Show de bola. E o mais simples de tudo, você quer saber se você está praticando over-engineering, superioridade, um monte de engenharia, está enchendo o seu código de coisa, está fazendo tudo que a gente falou até agora. Se você ainda não entendeu se está fazendo ou não, vou te dar uma dica. Pega o podcast, volta aí pro começo e olha de novo todos os pontos. Que com certeza, se você está fazendo algum deles, meu amigo, você está colocando muito mais coisa do que o que você precisava. Certo, pessoal? Show de bola, isso aí. Muito bem, galera. Eu queria aproveitar aqui e agradecer bastante o Jonathan, que veio aqui de última hora, a gente chamou ele. E eu ele que agradeço veio participar desse bate-papo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Valeu. Lembrando a todos que o link de todos os participantes estarão na descrição do episódio lá em devshow.com.br. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam o DevShow no seu agregador favorito, porque ele está disponibilizado em todos que vocês gostam aí. Se não está em algum, é porque não é relevante. Não, tô brincando. Manda e-mail pra gente que a gente coloca lá também. Beleza? É que eu não podia perder uma piada no final. Show? Obrigado a todos aqui e obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo aí. Tava um bate-papo muito legal aqui na gravação. Beleza? Valeu, galera. Falou! Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, até mais.